meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o nosso canal. E hoje nós teremos o capítulo 10 do livro A Casa do Penhasco. O capítulo chama-se Uma História Interessante. Mas, antes de eu começar a leitura, eu já peço que você deixe o seu like, comentem, compartilhe o áudio. E se você ainda não for inscrito, se inscreva, isso estará me ajudando muito. Também quero lembrar que eu vou deixar o link do livro físico aqui na descrição, ok? Então vamos para o capítulo. E Fábio? O que aconteceu com ele? Como ficou após a separação de Angélica na encarnação anterior? Fábio também teve uma história interessante, e para que entendam todos os acontecimentos, vamos narrá-los, como também nos fará entender a justa lei da reencarnação. Os pais de Fábio, Joaquim e Esmeralda, viveram numa cidade movimentada e grande. Quando Joaquim a conheceu, a amou, e este amor foi aumentando com o namoro. Esmeralda era muito bonita e ele tinha muito ciúme, medo de perdê-la, de repartir com outras pessoas seu carinho, seu amor. De modo possessivo, a queria só para si. Casaram-se, e a pretexto de morar num lugar mais sossegado, ele comprou uma casa num local longe dos familiares dela e foi escasseando as visitas a eles, e também dava a entender que não eram bem-vindos. Tinha ciúme dela com os irmãos, com o pai e até com a mãe, mas não falava abertamente. Manipulava-a para fazer o que queria. Tentava compensá-la com agrados, mimos, com passeios e viagens. Esmeralda sentia a falta dos familiares, de amigos, mas acabou por se acostumar, e mesmo morando na mesma cidade, viam-se raramente. Um dia, sua irmã lhe falou: Esmeralda, não acha seu marido estranho? Que tem ciúme de você? Não se sente presa? Moram nessa casa isolada, tem muros altos e poucos vizinhos. Tem amizades por aqui? De fato, a casa é isolada. Temos poucos vizinhos e só os conheço de vista. Mas tenho um lindo jardim. Sempre gostei de flores e passo o tempo cultivando-as. Joaquim não é estranho e não tem tanto ciúmes de mim. É o modo dele ser que parece diferente, mas é muito bom marido, me agrada muito. Mas essa conversa fez Esmeralda pensar, analisar, e achou que o marido estava separando-a das pessoas. Tentou conversar com ele, mas o esposo justificava. Esmeralda, vivemos muito bem aqui. Por que ser diferente? Pessoas gostam de dar palpites só para desarmonizar. Está lhe faltando alguma coisa? Seus familiares não vêm aqui porque não querem e não fazem questão de nos receber. Esqueça-os. Amo-a tanto. Esmeralda também o amava e tentava compreendê-lo. Para não brigar, para não entristecê-lo, o aceitava. Porque também ele era assim com os familiares dele e foram se afastando, um vivendo para o outro. Joaquim às vezes sentia que não era certo o seu proceder, mas não tinha como vencer o ciúme. Se ele pudesse, ficaria ao lado dela o dia todo. Mas trabalhava, e no trabalho também não tinha amigos. Vivia só para ela, como se fossem só os dois no mundo. Organizou tudo de tal forma que ela só saía com ele, mas não a atormentava. Nunca brigavam. Era muito gentil e romântico. Ele tinha um bom emprego. A casa em que moravam era dele, como também tinha outros imóveis que lhe rendiam bom lucro. Saíam muito, mas não eram assíduos a lugar nenhum, para que não fizessem amizades. Esmeralda sonhava com filhos. Ele não queria, mas, para não magoá-la, não falava abertamente. Dizia que não era para se preocupar, que eles viriam na hora certa. Mas fazia algo para evitar que Esmeralda tivesse filhos, pois não queria dividir seu amor com mais ninguém. Não gostava nem de pensar que a esposa pudesse cuidar de um neném e que não lhe desse atenção.
Joaquim conhecera, quando era moço, um índio que vendia ervas. Fazia estranhos remédios. Ele e seus amigos compravam, às vezes, alguns preparos dele, e Joaquim, curioso, o indagava, e soube de uma droga que tornava as pessoas inférteis. Nossos índios tinham e ainda têm muitos conhecimentos sobre plantas, e as que são anticoncepcionais são conhecidas deles há muito tempo. O remédio que interessou a Joaquim era uma garrafada, ervas numa garrafa. Ele deveria tomar uma dose todos os dias em jejum. Desde que ouvi isso do herveiro, como chamavam o índio, planejou tomá-la quando se casasse e que ninguém deveria saber. E assim fez. Esmeralda acreditava que era para bronquite e que tomando não teria as crises. Só que ele nunca teve essa doença. Joaquim, satisfeito, viu que deu resultado. Embora tivesse alguns efeitos colaterais, mas não se queixava. Apaixonado cada vez mais pela esposa, temia ter filhos para dividir o amor dela. Esmeralda sempre sonhou em ter filhos. Esperançosa, esperava engravidar. Já estavam casados havia 7 anos e ele não a deixava triste. Meu amor, somos felizes você e eu. Se Deus não quer nos dar filhos, vamos nos conformar. Eu não me importo. Tendo você já me basta. Ela achava que ele também queria filhos, que só falava assim para agradá-la. Achava o marido gentil e amoroso. Numas férias dele, foram viajar para longe. Ele levou a garrafa com seu precioso remédio, mas, ao tomá-lo pela primeira vez, deixou-a cair e a garrafa quebrou. Ele se aborreceu e preocupou-se. Joaquim, você já toma esse remédio há anos. Não lhe fará falta ficar sem tomá-lo por uns dias. Depois, o clima aqui é bom. O ar da montanha lhe fará bem. Ele pensou e concluiu que talvez ela tivesse razão. Tomava-o havia tanto tempo que seu efeito deveria continuar por alguns dias, mesmo sem tomá-lo. As férias transcorreram normalmente e dias depois voltaram. Um mês depois, ela descobriu que estava grávida. Como estou feliz! Deus escutou minhas preces. Um filho! Joaquim disfarçou sua decepção. Sorria e a agradava, mas o ciúme o atormentava. Pensava aflito. Não posso permitir que outro ser venha interferir entre nós. Será amamentado, terá mimos. Esmeralda me deixará para segundo plano. Não posso permitir. Mas o que farei? Aos poucos planejou tudo. Convenceu Esmeralda a ter o filho em casa. Isso foi fácil, pois naquela época era comum. O índio lhe deu o endereço de uma mulher que era boa parteira e que por dinheiro fazia qualquer coisa que lhe pedissem. Ele foi procurá-la e combinaram todos os detalhes. A senhora fará o parto. Tirará a criança do quarto e me dará. Falará a ela que a criança nasceu morta. Devo sair e voltar logo. Aí poderá ir embora e nunca mais voltar. E já sabe, segredo absoluto. Vale o que me pagam, respondeu a Índia. Não comentarei com ninguém. Trato é trato. Farei direitinho o que me pede. Mas o que ela fez para merecer isso? O filho não é seu? Joaquim não respondeu, e a mulher nada mais falou. Recebeu o dinheiro, metade no trato, e a outra receberia após o trabalho. Ele chegou em casa contente. Esmeralda, contratei a melhor parteira para fazer seu parto. É uma índia treinada. Queria ir ao hospital. Minhas irmãs tiveram filhos com médicos. Não será preciso. Tudo dará certo. Essa parteira é melhor que médico, falou ele decidido. Esmeralda ainda argumentou, mas não o convenceu. Resolveu que seria como ele queria e tratou de pensar nas roupinhas. Só falava no bebê e Joaquim, com ciúme, ouvia calado, achando que estava certo. Teria que se desfazer da criança. Mas tinha outro problema. O que fazer com a criança? Um dia, uma pessoa que trabalhava com ele comentou que tinha uma prima que ficara viúva com 3 filhos pequenos,
que passava por necessidade e que estava difícil arrumar emprego. Joaquim, sorrindo, falou a ela: Me dê o endereço de sua prima. Talvez eu possa lhe arrumar trabalho. A mulher, que se chamava Eugênia, morava numa cidade próxima. Com o endereço na mão, ele teve uma ideia e logo no outro dia foi procurá-la. Vim aqui porque preciso de auxílio e a senhora também precisa de ajuda. Não vou falar quem eu sou e nem quero que investigue. Minha irmã é solteira, está comigo e com minha esposa atualmente, porque está grávida. Mas meu pai não pode saber. Ele é intransigente, conservador e nunca aceitaria uma filha mãe solteira. Certamente, se souber, irá enxotá-la ou mandá-la para um convento. Gosto muito dela e resolvi ajudá-la. Estamos escondendo o fato. Ela terá o filho e precisamos de alguém para cuidar dele até que ela possa ficar com a criança. A senhora precisa trabalhar e, se aceitar, será bem remunerada. Poderá cuidar dos seus e de mais um. Se sua resposta for sim, já começo a lhe pagar. A mulher aceitou, achando que era uma proposta maravilhosa. Eugênia sabia cuidar bem de crianças e depois poderia ficar em casa cuidando dos seus filhos, e com o dinheiro que receberia todo mês, daria para viver relativamente bem. Joaquim combinou com ela que, na época em que a criança estivesse para nascer, ela viria para a cidade e ficaria guardando numa pensão. Ela aceitou. Sua mãe ficaria com seus filhos. Ele planejou tudo. Até roupas comprou e entregou à senhora. Trouxe a Índia parteira para a Esmeralda conhecer. Chegou o momento de a criança nascer. Ele buscou a parteira e o parto foi fácil, embora sempre resulte em dor e alguns transtornos para a mãe. A Índia pôde fazer sem dificuldades o combinado. Levou o nenê rápido para a sala e entregou-o a Joaquim, que o enrolou. Por segundos olhou para a criança. Era um menino perfeito e bonito. Levou-o rápido para a pensão e pediu que Eugênia fosse embora logo. Vou limpá-lo e vesti-lo. Dentro de 2 horas estarei no trem rumo à minha casa. E pode ficar sossegado, senhor. Cuidarei bem dele. Joaquim voltou rápido para casa. Esmeralda descansava. A Índia recebeu seu pagamento e foi embora. Ele entrou no quarto. Joaquim, o que aconteceu com nosso filho? Ele nasceu morto mesmo? Eu o levei correndo ao médico, mas a criança estava morta. Sinto muito. Ele a agradou, consolou, mas Esmeralda estava inconsolável, e isso lhe deu mais raiva. Porém, se controlou. Vamos ter outro, não é? Quero um filho, disse Esmeralda chorando. Claro, mas agora trate de descansar. Quero ver nosso filhinho. Traga-o aqui para que eu possa beijá-lo. Esmeralda, ele está morto. Já desmanchava. As freiras organizaram o sepultamento. Ela se conformou e era grata ao esposo pelos cuidados que tinha com ela, porque pensava que ela sofria, mas que fazia de tudo para ajudá-la. As famílias souberam. Houve visitas. A mãe de Esmeralda criticou. Talvez fosse o caso de tê-la levado para um hospital. Teria acontecido do mesmo modo. A criança estava morta, respondeu ele secamente. Foi voltando tudo ao normal. Joaquim conseguiu, em troca de pagamento extra, registrar a criança, o filho, como pais desconhecidos. Lhe deu o nome de Fábio, um sobrenome inventado, e o mandou para Eugênia. Fez isso como mandava também todo mês o dinheiro combinado por um portador, um moço que fazia esse tipo de serviço. Colocava as cédulas num envelope vedado e às vezes pedia para Eugênia escrever algumas linhas lhe dando notícias. Esmeralda quis conhecer o túmulo do filho. Joaquim, então, comprou um. Fez uma lápide bonita com o nome que a esposa havia escolhido. Se a criança fosse menino, Gabriel. Foram. Ela levou flores, chorou e ele a consolou. Não tinha nada enterrado, mas ela pensava que ali estava seu filhinho amado. E ia muito ao cemitério. Joaquim não descuidou do remédio.
Continuou a ser o marido amoroso que fazia tudo para distraí-la e ela tentava disfarçar a tristeza quando estava com ele. 3 anos se passaram quando Eugênia escreveu para ele. Mandou a carta pelo portador, que necessitava muito lhe falar. Joaquim foi à casa dela. Conversaram na sala. Não quer ver seu sobrinho? Indagou Eugênia. Não, prefiro não o ver. Ele está bem? Sim, está. É um menino bonito e inteligente. Chamei-o aqui porque vou casar novamente e me mudar para longe. E tenho que ter sua autorização para levar o menino, falou Eugênia. Minha irmã também casou e o marido não pode saber desse fato, do filho. Você quer o menino? Amo-o como se fosse meu. Fábio me deu sorte. Com o dinheiro que o Senhor nos manda, não passamos necessidade. Ele é feliz conosco. Queremos continuar com ele, disse Eugênia. Claro, respondeu Joaquim. Para mim está bem. Ele se acostumou com vocês. Pode levá-lo. A senhora dará ao portador o endereço. Darei um jeito de mandar dinheiro 2 vezes ao ano para ele, até que fique adulto. Mas a senhora não poderá lhe dizer nada, está bem? Nem se quisesse dizer não poderia. Não sei nem seu nome. Eugênia casou-se. Mudaram e Fábio foi com eles. Ela era uma mulher simples, mas bondosa. Gostava do menino como se fosse seu. Fábio cresceu, era esperto, estudou, dava-se bem com os filhos de sua mãe adotiva. Eram como irmãos. Às vezes ele queria saber de seus pais, e ela contava o que supunha saber. Você é filho de mãe solteira. Foi seu tio que o trouxe para eu criá-lo e nos tem mandado dinheiro. Sua mãe casou-se depois e o marido não sabe que ela teve um filho. Certamente ela o ama, mas não pode ficar com você. Sabe, mãe Eugênia, sinto que minha mãe me ama e que às vezes chora por mim, falou Fábio. Não pense nisso. Você é meu filho. Todos aqui gostam de você. Às vezes ele ficava mais curioso, mas Eugênia realmente só sabia o que lhe contara e aconselhava-o a não pensar e nem se aborrecer. Isso foi a tempo. Não deve tentar descobrir nada. Você está bem conosco, é o que importa. Na adolescência, Fábio teve vontade de investigar, mas não o fez. Afinal, nada lhe faltava. Ele tinha família. Joaquim, de tanto tomar as ervas, ficou impotente e com mais ciúmes da esposa. Esmeralda nada fazia para contrariá-lo. Entendia-o e pensava: ele sofreu com a morte de nosso filho. Não demonstrou para não me deixar pior. Queria outros filhos, mas nada falou, temendo me ofender, pois sou eu a culpada. Joaquim às vezes olhava para a esposa e sentia remorso. Ela era tão boa, e ele sempre foi contra a adoção. Esmeralda, se Deus não nos deu mais filhos, deve ter suas razões. Depois, você já ficou grávida uma vez. Poderá ficar de novo. Quando mais velho, dava desculpas da idade. Já somos velhos, e filhos não nos fazem falta. Temos um ao outro. Joaquim ficou doente, acamado, e a esposa cuidou com muito carinho. Ele parou de mandar dinheiro, mas Fábio já estava moço e já trabalhava. Joaquim sofreu muito e desencarnou. Esmeralda se viu sozinha. Estavam separados de todos. Compreendeu que também fora culpada, porque aceitou o que o esposo fizera. Antes de o esposo adoecer, escondida dele, Esmeralda ia muito num orfanato que ficava perto de sua casa, e viúva, passou a trabalhar lá como voluntária, dedicando todo o seu tempo a cuidar dos nenês. Fez um testamento deixando tudo o que tinha para a instituição. Desencarnou tranquilamente enquanto fazia mamadeiras no orfanato. Foi socorrida por desencarnados bons que trabalhavam ajudando as crianças ali abrigadas. Levaram-na para uma colônia e logo estava bem. Queria ver meu Joaquim. Desencarnou primeiro que eu e não o vi. Esmeralda pedia sempre. Após um tempo em que estava trabalhando, sendo útil, o orientador a chamou para uma conversa.
Esmeralda, Joaquim não está aqui na colônia. Está vagando no umbral, para onde foi desde que desencarnou. Meu Joaquim? Mas por quê? Ele foi tão bom, indagou surpresa. Você poderá visitá-lo daqui a 3 dias. Eu a acompanharei. Iremos até onde ele está. Mas prepare-se para saber algo desagradável e para perdoar. Esmeralda ficou pensando e concluiu que talvez desconhecesse algo que o esposo tivesse feito para ter ido e já estar há tempo no umbral. Talvez uma traição, mas isso não teria tanta importância. Aguardou ansiosa a visita. Embora já tivesse estudado como era o umbral, lá teve um impacto e achou um lugar feio e sujo. Ao ver o esposo no canto de uma gruta escura, Esmeralda se apoiou no orientador e este lhe deu forças. Aproximaram-se. Joaquim? Esmeralda, você aqui? Exclamou ele surpreso. Desencarnei também e vim vê-lo. Por que está aqui, meu marido? Indagou Esmeralda. O remorso. Ia parar de falar, mas o orientador queria ajudá-lo. Queria que ele falasse a Esmeralda o que fez, que lhe pedisse perdão, e ele falou pausadamente. Esmeralda, nosso filho não morreu. Ele contou tudo. Ela escutou, tremendo e chorando. Quando ele acabou, fez-se um silêncio profundo, até que ela conseguiu falar. Meu Deus, por que fez isso, Joaquim? Não entende que nosso amor não ia ser diminuído? Que quando repartido ele aumenta? Como pôde? Quero ir embora. Por favor, me leve daqui. O orientador a levou, e Joaquim voltou ao seu canto. Voltaram à colônia. Esmeralda chorou muito. Após desabafar, o orientador consolou-a. Você precisava saber o que aconteceu. Achamos que teria forças, que não se desesperaria e que o perdoaria. Não vou me desesperar. Choro porque o que ele fez foi algo que me chocou. Nunca poderia imaginar. É inacreditável, aterrorizante. Vou perdoá-lo. Quero fazer de tudo para não ter mágoas dele. O mais difícil será ele se perdoar. Se meu filho está encarnado, quero vê-lo. Por favor, leve-me para conhecê-lo. E Esmeralda foi conhecer Fábio, que morava em outra cidade, e havia ocorrido o acidente com os filhos de Angélica. Pôde sempre o visitar e o amou muito. Esmeralda também perdoou Joaquim. Foi muitas vezes visitá-lo, orientá-lo, e foi após muitos anos que ele pôde ser socorrido. Não ficaram juntos, porém ela muito o ajudou. Esmeralda quis saber se havia algum motivo para Joaquim ter agido daquela forma. Será que Joaquim e Fábio foram inimigos? Por que o esposo teve tanto ciúme? Como ele pôde fazer isso com seu próprio filho? Foram indagações que ela fez ao seu orientador, que, para responder, foi com ela ao departamento das reencarnações, na colônia, e Esmeralda pôde então saber. Na sua encarnação anterior, se encontrou com Joaquim, que a amou, mas ela era casada. Seu esposo não fora bom, bebia e a espancava. Joaquim queria que ela se separasse do marido para ficar com ele, mas ela não quis. Alegou que não podia fazer isso por causa dos filhos. Ele ficou solteiro, sozinho, amando-a à distância. Fábio, nessa encarnação, não tinha nada a ver com ele. Não se conheciam. Não foram inimigos nem amigos. Seriam pai e filho. Muitas vezes, Esmeralda, explicou o orientador, achamos que desentendimentos são só por encarnações passadas. Acontece que aquele que não está harmonizado no amor faz sempre desafetos. Joaquim, obrigado, passou a fazer tarefas, estudar e a fazer um tratamento que o ajudou a se reequilibrar. Fábio cresceu tendo Eugênia por mãe, os filhos dela como seus irmãos, e nunca procurou investigar ou saber mais sobre o mistério do seu nascimento. Foi um moço cativante, bonito, falante. Muitas jovens ficaram interessadas nele, inclusive Rosinha.
Passaram a namorar, e ele sentia que necessitava protegê-la. Às vezes esse sentimento era tão forte que não conseguia entender. Rosinha não precisava de proteção. Seu pai era muito bom, tinha uma família estruturada e feliz. Mas o pai dela não queria o namoro. Rosinha insistiu. Então o pai arrumou um bom emprego para Fábio no correio. Eles se casaram. Viveram bem e tiveram 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Ele foi promovido e transferido para uma outra cidade, que ficava longe da que eles moravam. Gostaram da cidade. Logo que se mudaram, Fábio viu Angélica e não conseguiu pensar noutra coisa. Gostava da esposa, mas se apaixonou por Angélica. Pareceu que, ao vê-la, encontrara o grande amor de sua vida. Mas eram casados e tentou resistir à tentação de vê-la, de marcar o encontro. Mas acabou fazendo. Sentiu que a amava muito quando a teve nos seus braços e tudo fazia para ir ao seu encontro. A esposa desconfiou. Ele não queria magoá-la. Era muito boa, mas não conseguia ficar sem ver Angélica. Quando aconteceu o acidente, todos ficaram sabendo. Rosinha chorou muito e Fábio sentiu-se péssimo. A esposa mandou chamar o pai. Ele veio, soube de tudo. Não falou nada e voltou para sua casa, mas conseguiu transferir Fábio para longe daquela cidade. Fábio, disse Rosinha, você quer ir atrás dela ou quer cuidar de seus filhos? Talvez eles morram também sem você. Isso doeu muito nele. Lembrou que fora filho adotivo e que nunca soube quem eram seus pais. Sofreu com isso e não tinha o direito de fazer seus filhos sofrerem. Já bastava o que tinha ocorrido com os filhos de Angélica. Fico com você e com nossos filhos. Me perdoe, Rosinha. Foi uma loucura. Uma loucura que fez a infelicidade de muitas pessoas. Perdoo, porque temos filhos e eles merecem ter pai e mãe para não serem como você, um órfão na vida. Embora se sentindo covarde, ele não procurou Angélica. Enquanto o pessoal da cidade procurava os filhos dela, ele foi à casa abandonada e escreveu o bilhete. Só saía para ir trabalhar, e todos, ao vê-lo, comentavam, e ele não sabia como agir. Soube que o marido de Angélica a expulsou de casa e que fora para o convento. Sentiu alívio. Ali ela estaria protegida. Mudou com a família para longe. Nunca mais foi feliz. Amava mesmo Angélica e tinha remorso por não a ter ajudado, por ter agido errado, por não ter resistido à tentação de tê-la. Achava-se culpado por tanta infelicidade e tentou ser bom esposo. Rosinha o perdoou realmente. Reconciliaram-se, iniciaram vida nova, onde ninguém sabia do ocorrido, e tiveram mais 2 filhos. Ele conseguiu ser bom pai e esposo. Rosinha desencarnou. Ele ficou viúvo. Aposentou-se e foi ajudar em trabalho voluntário em um asilo, achando que assim ficaria de alguma forma unido ao seu grande amor, pois soube que Angélica trabalhava também num asilo. Gostou do seu trabalho, passou a dedicar-lhe todo o seu tempo e foi lá que um dos abrigados lhe falou de certos ensinamentos, que, embora não tivesse para eles o nome de doutrina espírita, era o conhecimento da verdade de uma forma simples e justa. Uma outra forma de entender os ensinamentos de Jesus. Fábio se interessou muito e passou a vivenciá-los. Ele desencarnou, foi socorrido pelos espíritos que ajudou no asilo. Logo se adaptou. Ativo, passou a trabalhar e a estudar. Encontrou-se com Angélica. Conversaram muito e ele lhe pediu perdão. Perdoe-me, Angélica. Fui covarde abandonando-a daquela forma. Erramos juntos e você sofreu muito mais. Eu o compreendo, Fábio, e acho que agiu certo. Não podia abandonar seus filhos. Tudo já passou e não há como mudar os acontecimentos. Fomos imprudentes, não resistimos. Havíamos combinado ficar separados. Eu o perdoo, mas é difícil me perdoar. Devíamos ter resistido e não ter descuidado de meus filhos. Fomos imprudentes, mas não fizemos por mal.
Não devíamos ter feito. Não tem justificativa, falou Angélica. Resolveram estudar, aproveitar a oportunidade para aprender no plano espiritual e planejaram reencarnar. Foi uma alegria para Fábio encontrar com sua mãe, Esmeralda, mas chocou-se ao saber de tudo. Não entendo. Por quê? Indagou Fábio surpreso. Meu filho, Joaquim estava desequilibrado, explicou Esmeralda. Seria tão bom você visitá-lo e ele receber seu perdão. Fábio pediu um tempo para isso. Achou incrível toda a sua história. Meses depois, sentindo-se preparado, foi visitar o pai com sua mãe. Abraçaram-se. Joaquim lhe pediu perdão, chorando. Não podia ter-lhe feito isso. Privei-o do amor de mãe. Perdoe-me, meu filho. Perdoo. Por que não esquecemos tudo isso? A vida continua e sempre temos oportunidades de aprender. Quem não errou? Sejamos amigos. Angélica queria reencarnar, queria esquecer, e Fábio decidiu fazê-lo também. Pediram e seus pedidos foram atendidos. Ele rogou aos orientadores. Para melhor aproveitar essa reencarnação, queria, se possível, ter por empréstimo bens materiais e após perdê-los. Seu pedido será aceito. Você não será muito rico, mas terá bens para administrar, e se for trabalhador, após perder, não será um necessitado. Mas como quer passar por isso? Indagou um dos orientadores. Quero reencarnar entre uma família de posses financeiras, ser rico e ficar pobre, falou Fábio decidido. Não prefere o contrário? Talvez você possa se revoltar. É isso que quero. Provar a mim mesmo que passarei por isso e não me revoltarei. Está bem, assim será, disse o orientador. Fábio e Angélica não fizeram planos de se reencontrar. Ela disse: que aconteça o melhor para nós. Não estaremos longe, mas também prefiro pensar como você, que esse encontro seja para o nosso bem. Quero aproveitar bem essa oportunidade da reencarnação. Eu também, falou Angélica, e se reencontraram.